Sexta-feira, depois de uma semana de Libertadores bem agitada aí, os brasileiros se dando mal pra caramba em Libertadores Sul-Americana. Inclusive, você pode ver o último vídeo aí, a reação do Baldasso ontem na derrota do Inter. E aí eu fiz um resumo também de como estão os times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. E adiantando, a situação não é nada boa. Mas o Palmeiras hoje é um dos clubes que, inclusive na semana aí, dos 14 times brasileiros, em Libertadores e Sul-Americana, apenas 4 venceram. Então, para vocês terem uma noção de como tá. Eu vou trazer no final do vídeo aqui uma fala do D'Alessandro em relação ao Palmeiras, mas vamos falar aí primeiro sobre Paulinho e depois sobre o clássico contra o São Paulo. Ô Paulinho que tá entrando aos poucos, entrando durante o jogo, tem entrado bem, entrou bem de novo contra o Cerro Porteño e dessa vez teve a sua primeira participação em gol, dando assistência pro Vitor Roque. E quase fez o gol, né? Quase fez o gol ali, seria um golaço, mas o goleiro foi muito bem no lance. E por que o Paulinho ainda não jogou como titular? Que você vê, toda vez ele entra bem, por que ele não entra como titular, né? O Paulinho ainda tá na fase de recuperação. O Palmeiras dividiu a recuperação dele em 4 partes. Ele tá na 4ª parte agora, que é essa parte do retorno, que envolve controle de carga de treino e de partida. Então, até mesmo no treino, ele ainda tem esse controle de carga. Ele ainda não atua 100% nos treinos do Palmeiras. E aí, nas partidas também não. Então, ele tá nessa fase ainda de recuperação. Por isso que ele ainda não entra como titular. Aí tem outra questão, né? Quando ele entrar quando ele sair dessa fase, aí ele pode atuar 100% do tempo, os 90 minutos, mas aí depende, obviamente, do Abel Ferreira, depende das escolhas dele. Mas aí eu acho que também vai ter mais oportunidades. O Abel disse que enxerga ele ali no lugar do Facundo Torres. O Facundo Torres está jogando muito tempo, né? Ele não descansa. Todo jogo ele entra como titular, mas ele tem saído também agora, né? Ele não tá jogando os 90 minutos. Então acredito eu que, de fato, quando o Paulinho puder jogar, eu acho que também vai rolar esse descanso pro Facundo, que ainda não rolou. Isso aqui é da minha cabeça, tá? Isso aqui não é informação não, mas analisando a questão dos dois, do Paulinho estar retornando e do Facundo aos poucos sair no segundo tempo, me dá a impressão de quando o Paulinho puder jogar, o Facundo vai dar esse lugar para ele e vai finalmente descansar um pouco, né? Então o Paulinho, por enquanto, não é titular, que eu vi muita gente falando, porque ele não é titular, ele entra sempre bem e tal. Tem muito a ver com ele ainda estar se recuperando, né? Ele ainda tá se recuperando da cirurgia, mas voltou no tempo esperado e tá entrando muito bem. Ele é muito bom de bola, né? O Paulinho realmente é muito bom. A gente... tudo bem que ele perdeu os gols contra o Palmeiras, mas sempre que jogava contra o Palmeiras era complicado. E ele é um dos artilheiros aí da Libertadores nos últimos anos, né? A dupla com o Hulk deu muito certo. Vamos ver a dupla ali com o Vitor Roque agora como que vai ser, né? Sobre o Paulinho é isso, então ele ainda tá na fase de recuperação. E sobre o clássico, né? O Palmeiras divulgou aí parcial de ingressos pro clássico do domingo contra o São Paulo. E por enquanto, até ontem, quinta-feira, 18h50, tinham sido vendidos 26.400 ingressos aqui, pegando a informação do site do nosso palestra. Então já foram vendidos 26.400 e o recorde atual é de 29.647, que foi contra o Corinthians em fevereiro de 2024. Os preços rolaram uma diminuição, né? A VAC diminuindo os valores e a lotar, né? Pelo amor de Deus, matemática básica, né? Tá de R$20 a 70. E o que acontece também a gente já viu como que foi o clima contra o Corinthians, né? E deu 19 mil naquela oportunidade. Então, imaginando que lote ou estádio aí vai ser um clima bem interessante. Muita gente falou, a gente viu na transmissão e quem colou falou que o clima foi muito melhor do que os últimos jogos no Allianz. E aí, vamos ver, né, cara? Começar a ganhar clássico lá no Barueri, vamos ver como vai ser quando o São Paulo começa a mandar por lá também. Mas enfim, óbvio, é melhor jogar no Allianz por várias questões. Questão de logística, até mesmo conforto para quem vai no jogo, mas ultimamente, realmente, a torcida no Allianz tá complicada e eu não vejo muita mudança, porque é simples, o fato é a questão do valor, a questão de quem pode ir no estádio e quem não pode. A gente vê essa diferença muito nítida. Eu acho que não é nenhuma discussão isso, né? Então, diretoria acertou aí, ao meu ver, até de maneira atrasada, já deveria ter feito isso contra o Corinthians. Contra o Corinthians não, toda vez que for pra Barueri tem que fazer isso, né? Que não façam só agora, tá? Quando tiver
Palmeiras e, sei lá, Palmeiras e Mirassol, se tiver que, sei lá, que diminuam os ingressos também, porque esse é o correto, né? Esse é o básico. Você vai jogar sua torcida pra um estádio que não tem o mesmo conforto, mesmo com as reformas, não tem o mesmo conforto do seu, que tem toda uma locomoção pra quem vai quem tá em São Paulo, tem locomoção também quem vem do interior, porque eu já vi que pra chegar em Barueri, mesmo indo do interior, é meio treta. Agora, mano, pra quem até mesmo quem vem do interior e vai pro Allianz, mano, é muito tranquilo. Então, se você vai fazer seu torcedor ter toda essa questão aí, essa logística, o mínimo que você faz é diminuir o ingresso, né? Você não consegue diminuir pedaço, você não consegue diminuir combustível, mas o ingresso é o mínimo, né? Vamos dar uma olhada agora no que falou o Alessandro em relação ao Palmeiras e o Abel Ferreira. Os times que tu citou, hoje eu vejo, e não tenho dúvida disso, é uma opinião minha, depois de ter visto o último jogo do Palmeiras, eu vejo o Palmeiras por acima do resto. E o Flamengo pela qualidade que ele tem. Mas eu vejo o Palmeiras com um poder de marcação, poder de indignação, poder de entrega, poder de pressão. Eu vejo uns pontos no Palmeiras, até falado por você muitas vezes, que no futebol muito vistoso, mas que existe uma entrega, uma competitividade enorme. Eu acho que o caminho é esse. Tu pode daqui a pouco baixar o rendimento técnico, mas a competitividade não pode baixar. E aí é o ponto que a gente vai continuar batendo e que o nosso time não mostrou ainda. E essa é uma tranquilidade que a gente tem. E depois fazer os ajustes que tem que fazer. E esse é o trabalho do nosso treinador, do Rocha e da comissão, ajustes técnicos, táticos, ajuste de bola parada, ajuste de bola aérea, e coisas que a gente tem que ajustar, porque sempre tem coisas a melhorar. Os times que tu citou... Trazendo para a realidade do time dele, né? Eu acho que ontem eu ouvi uma fala também em relação a isso, porque, por exemplo, hoje o pessoal comenta, né, compara mesmo Flamengo e Palmeiras, né, hoje, por causa dos elencos e tudo mais. A grande diferença é que o Palmeiras talvez não consiga fazer o que o Flamengo fez contra o Corinthians, por exemplo, daquele 4x0 que poderia ter sido, se bem que o 2x0 do Palmeiras em cima do Corinthians poderia ter sido mais também, mas não foi, né? O Flamengo conseguiu o 4x0 e poderia ter conseguido mais. O Flamengo conseguiu um 6x0 contra o Juventude, e o Juventude não... Apesar, é o Juventude sim, mas tá bem, né? Tipo, não tá tão mal assim pra tomar um 6x0, assim. O Palmeiras talvez não faça esses 4, 5, 6x0, mas o Palmeiras consegue ter uma regularidade, né? De ganhar do próprio Inter, por exemplo, que o Flamengo não conseguiu, mas de ganhar do próprio Inter lá por 1x0, que seja um jogo difícil, um jogo apertado, mas consegue ter essa regularidade. Então talvez o Palmeiras não consiga o desempenho ali, nota 10 que o Flamengo conseguiu, mas se mantém no 8. Já o Flamengo, ele consegue um nota 10 e depois ele perde pro Central Córdoba em casa. Então isso é complicado. E isso o Palmeiras também não estava tendo ano passado. O Palmeiras ano passado, por exemplo, teve bons jogos, mas a gente lembra que da galera da parte de cima da tabela do Brasileiro a gente não ganhou de ninguém. E até por isso a gente acabou não sendo campeão brasileiro, que se a gente simplesmente ganha do Botafogo, né, no Allianz naquele jogo a gente teria sido campeão muito provavelmente. Então faltou essa regularidade, às vezes ganhar de 1x0 do Botafogo mesmo, né, que seja um jogo difícil, ganhar de 1x0 de outros times ali da parte de cima da tabela, e isso o Palmeiras não fez, e por enquanto tá fazendo a temporada, mas óbvio, tem que manter, quando você atinge, eu acho que o Palmeiras tá atingindo um nível de regularidade muito legal, não cedo, mas assim, antes do meio do ano aí, antes do Mundial. O desafio vai ser manter isso depois do Mundial, especialmente, porque você vai ter uma questão física, você vai ter um desgaste físico, você vai ter viagem e tudo mais, uma coisa diferente que os jogadores ainda não tiveram, e aí quando você volta você vai manter ou não, porque a gente sabe que paradas de Copa do Mundo já deram problema, né? Só que aí tem uma grande diferença, quando você para pra Copa do Mundo, nem todos os jogadores vão, e aí tem aquele declínio mesmo de concentração, declínio físico. Tem várias questões, que você faz uma férias, depois você faz uma pré-temporada e tal. Você quase que começa o ano de novo.
Com esse Super Mundial vai ser o contrário, você vai continuar, o ritmo vai continuar o mesmo, só que aí pode ter a questão física, pode ter a questão do descanso, dependendo até onde você ir na competição. Então o Palmeiras vai ter que saber dosar muito bem isso agora no meio do ano, para manter exatamente isso que o D'Alessandro falou, da competitividade e da que ele falou aí, ó, marcação, pressão e tudo mais, a indignação que ele fala é exatamente, pô, às vezes você tá perdendo um jogo, buscar até o final, ou igual contra o Cerro Porteño. A gente tava com 1-0, o Cerro foi pra cima e o Palmeiras continuou buscando 2 pra matar o jogo e conseguiu 90 e poucos minutos o Vitor Roque correndo que nem um maluco lá e fazendo o gol dele, né? Então, legal, concordo com tudo que ele falou, mas já sendo corneta, como a gente costuma ser, né? Tem que manter isso. Já que a regularidade, como eu falei, não é uma nota 10 igual o Flamengo consegue de vez em quando, e a regularidade nossa também não é nota 6, nota 7, eu acho que manter ele no 8, tem que tentar manter aí até o final do ano, porque as competições todas vão ali até o final. Então, pô, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, já de antemão, todo mundo sabe, não precisa dizer, não dá pra ganhar as 3 competições. Então, hora ou outra a gente vai ter que lidar com a frustração de uma eliminação, hora ou outra a gente vai ter que lidar com a frustração de perder um jogo aí importante, mas não pode ser igual ao ano passado, que todos os jogos importantes a gente perdeu. Foi eliminado pro Botafogo, foi eliminado pro Flamengo, e quando teve a chance de ser campeão brasileiro e fazer uma reviravolta de novo, perdeu também o Botafogo, que não pode acontecer isso. Então, a gente vai provavelmente perder um jogo ou outro, óbvio, né? Vai ter alguma eliminação aí e tem que saber lidar muito bem com isso. Eu falo da torcida, já sei como a torcida lidar. Tô falando do clube mesmo, tô falando dos jogadores saber lidar e, sei lá, ser eliminado numa Copa do Brasil e depois no Brasileiro já ter um confronto importante no final de semana. Que se vire, que mantenha essa regularidade no Brasileiro. Beleza? Então era isso, as informações aí em relação a Paulinho, em relação a ingressos pro Choque Rei. E essa fala aí do D'Alessandro, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, tamo junto.